Fala galera, tudo bem com vocês? Você que gosta de matemática, gosta de geometria plana, aproveita e dá uma olhadinha nesse vídeo para você ver uma aplicação muito legal de circunferência de Apolônio na física. Se ficou curioso, vem com a gente! Galera, vamos iniciar tomando dois pontos, o P e o Q. Bom, P e Q vão estar fixos aí e eu quero fracionar este segmento, dividir este segmento, ou seja, gerar uma razão. Perceba, eu vou então escolher dois pontos, M e N, de tal forma que eles fragmentem PQ na mesma proporção. Em matemática, se diz que M divide o segmento PQ internamente e N divide o segmento PQ externamente. Veja, a razão entre PM sobre QM deve ser igual à razão PN sobre QN, tudo bem? Bom, um exemplo fácil de visualizar seria o seguinte: se este pedaço PM fosse 2 e MQ fosse 1, a razão seria 2, confere? Então, na hora de eu escolher N, precisaria dizer que ele estaria a uma distância de Q, 3. Por quê? Veja que PN daria 6, ó, 3 com 3, e QN daria 3, e assim a razão também seria 2, tá certo? Vamos para o próximo passo. Bom, pessoal, e aí se a gente tomar um ponto R aqui, ó, de tal forma que as distâncias R1 e R2, que eu vou chamar entre M e R e entre N e R. E aí eu vou procurar P e Q de forma que aquela razão seja constante, ou seja, de forma que eles consigam ainda gerar uma quádrupla harmônica. Só que qual razão eu vou usar? Então eu vou escolher um R tal que R1 sobre R2 seja uma constante. Bom, mas esta razão gerando tal constante, que eu vou chamar de alfa, tá legal? Uma constante, olha lá. Com isso, eu posso escolher agora Q, de tal forma que a razão aqui embaixo, ó, este cara sobre este, também dê R1 sobre R2. Eu vou ajustar o Q desta forma, ou seja, a distância MQ sobre NQ também vai formar uma razão que é a mesma constante, tudo bem? Então, eu vou encontrar a posição de Q justamente para ele satisfazer esta mesma constante que era o alfa. Bom, sendo assim, olha o que vai acontecer. RQ vai ser uma reta muito interessante, devido ao fato de que ela vai funcionar como bissetriz interna. Perceba, só como é que eu sei que vai ser uma bissetriz interna? Tá aqui, ó. Isso aqui vai gerar o teorema da bissetriz interna. R1 sobre essa distância, ó. R1 sobre esta distância é igual a R2 sobre esta distância, ó. R2 sobre esta distância. Então, nós temos aqui o teorema da bissetriz interna. Tudo bem? Legal. Então, já que a gente sabe o que é bissetriz interna, vamos agora observar onde é que vai cair o ponto P. Bom, o ponto P vai cair em tal posição, quando eu ligar ele a R, olha o que vai acontecer. Se eu prolongar esta reta verde, eu consigo visualizar agora que, dado uma quádrupla harmônica com estes 4 pontos, esta razão também vai ser igual a MP sobre NP, tudo bem? Bom, e agora, o que eu tenho com isso? Olha só, se essa razão R1 sobre R2 é igual a este segmento sobre este, percebe? Então, nós vamos ter agora o teorema da bissetriz externa, tá legal? Significa dizer, galera, que este ângulo aqui, ó, é igual a este ângulo. Bom, então eu posso chamar aqui esse ângulo de beta e este ângulo aqui de gama, tá? Então vai ficar um gama aqui e um gama aqui. Ou seja, o que a gente pode perceber? Que 2 beta mais 2 gama é 80. Ou seja, beta mais gama é 90 π sobre 2. Perceba então que aqui, ó, você vai ter um ângulo reto, percebeu? Ou seja, olha o que vai acontecer com o lugar geométrico dos pontos R aqui, ó, que vão estar nesta condição. Veja só. Ou seja, pessoal, o nosso cenário se transformou no seguinte, ó, já que este ângulo vai ser sempre um ângulo reto, nós vamos ter que o lugar geométrico do ponto R, para que sempre satisfaça a condição de que a razão R1 sobre R2 é constante,
é uma circunferência. É justamente a circunferência de Apolônio. Tá legal? Tá, professor, mas onde é que isso vai cair na física? Entenda o seguinte, se a gente pensasse que nos pontos M e N existiriam cargas aqui na física, por exemplo, aqui uma carga Q1 e aqui uma carga Q2, de tal forma que este ponto R ia ser um ponto de potencial nulo, ou seja, olha a situação do problema. Dadas duas cargas, Q1 e Q2, eu quero saber qual lugar geométrico dos pontos que vão ter potencial nulo. Então, se eu tenho duas cargas e eu quero saber qual é a região do espaço que vai ter potencial nulo, percebeu? Deu para entender? Vai ser uma circunferência. Óbvio que em 3D isso vai gerar uma esfera. Professor, e quem seria aquela constante? Bem, para a gente dizer que aqui tem um potencial nulo, veja só, o potencial que a carga 1 faz mais o potencial que a carga 2 faz tem que dar 0. Isso implica que K0, Q1 sobre R1 mais K0, Q2 sobre R2 tinha que ser 0. Ou seja, se a gente cancelar isso, ó, perceba que a razão R1 sobre R2 é menos Q1 sobre Q2. Tudo bem? Bom, galera, isso é uma excelente ferramenta para a gente estudar o método das imagens. Pessoal, qual é a situação que nós vamos estudar agora? Olha só. Repare bem em todos os detalhes. Nós temos uma carga menos Q aqui fora, nas proximidades de uma esfera de raio R, cuja distância entre a carga e o centro vale A. Perceba que esta esfera está aterrada, então o potencial dela vai ser 0. Essa esfera é uma esfera condutora. Lembrando que quando um condutor está em equilíbrio eletrostático, todos os pontos deste material ficam no mesmo potencial. Ou seja, o que vai acontecer agora? Se aqui nós temos uma carga negativa, ela vai gerar um potencial negativo sobre essa esfera, concorda? Então, para que esse potencial não seja negativo e sim 0, como as condições de contorno pedem, cargas positivas vão surgir sobre a superfície da esfera. Na verdade, o que vai acontecer? Como essa carga é negativa, ela vai repelir os elétrons que estão aqui no metal. Estes elétrons vão descer e aí nós vamos ter uma configuração de cargas positivas. Estas cargas não estão distribuídas uniformemente pela esfera. Então fica complicado eu calcular, por exemplo, a força que esta carga sente devido à presença dessa carga induzida. Sendo assim, nós vamos usar o método das imagens. No que esse método consiste? Nós vamos procurar uma carga imagem que ela tem como intuito substituir todas essas cargas induzidas aqui por uma só. Olha que interessante, eu vou esquecer que estas cargas existem e vai surgir uma carga como se fosse uma carga equivalente. Esta carga, junto com esta, deve gerar o potencial nesta região da mesma forma que esta configuração de cargas mais esta carga geraria o potencial também nesta região. Lembrando que em toda a esfera o potencial é 0. Para eu calcular a força que esta carga menos Q vai sentir, eu preciso descobrir quanto vale a carga imagem e a que distância x ela se encontra do centro. Depois que eu tiver isso, eu posso calcular minha força de maneira muito simples. Vamos ver o que vai acontecer com as linhas de campo. Entenda que nesta região interna não vão haver linhas de campo. As linhas de campo devem sair da carga positiva e chegar na carga negativa. Veja a seguinte figura. Pronto, agora tá legal, não é? Olha só, aqui nós vamos ter uma carga induzida positiva. Então, a minha carga imagem vai ser positiva. Ou seja, as linhas de campo iriam sair da superfície da esfera e iriam chegar nesta carga. Perceba que todas as linhas de campo elas vão fazer 90 graus aqui, né, na superfície. Isso é uma propriedade de um condutor em equilíbrio eletrostático. E esta região interna não contém linhas de campo. Legal? Cuidado, o campo começa na superfície e termina na carga menos Q. Aqui eu só fiz uma projeção para ver como é que seria. Então nós vamos ter aqui a nossa carga imagem a uma distância x do centro. Então vamos lá. O que nós vamos precisar para a gente descobrir quem é o x e qual o valor da carga imagem? Eu vou apagar aqui
a carga e imagem para a gente fazer a geometria desse problema. Se eu pegar a projeção da circunferência de Apolônio até um dos pontos que pertence à quádrupla harmônica, lembrando, quem seriam os pontos da quádrupla harmônica? Este e esses dois, ó, 1, 2. Os outros dois pontos pertencem à circunferência. A construção desse triângulo vai ser muito importante, porque existe uma propriedade na circunferência de Apolônio que nos diz que este ângulo é reto. Com essa informação, o nosso problema fica muito simples, tendo em vista que, se este ângulo é reto, nós vamos ter um triângulo retângulo, sendo a hipotenusa A, este cateto valendo raio, que eu vou chamar de cateto oposto a este ângulo alfa, tudo bem? Ora, mas se isto é alfa, nós temos aqui 90 menos alfa, e aqui também vai ser alfa. O seno de alfa ele pode ser escrito como seno cateto oposto sobre hipotenusa. Eu estou olhando para o triângulo maior, R sobre A. Mas da mesma forma, se eu olhar para o seno deste ângulo, eu vou ter que ele é x sobre a hipotenusa. Ah, professor, então o x, ou seja, a posição desta carga, vai ser do tipo R ao quadrado sobre A. Perceba que x é menor do que R, ou seja, esta carga deve se encontrar no interior da esfera. Mas está faltando ainda uma coisa. Qual é o valor da carga imagem? É muito simples. Bom, eu posso chamar esta altura agora de H e esta hipotenusa do triângulo da direita, retângulo, tá vendo? De Dzão. Ou seja, o potencial neste ponto seria 0, mas ele era calculado como K0, carga imagem, sobre a distância H mais o potencial desta carga, K0, menos Q sobre a distância Dzão. Se a gente cancelar o K0, a gente pode dizer que a carga imagem ela é do tipo, qual razão? H sobre Dzão. Ora, mas perceba que Hzinho sobre D, veja só, Hzinho sobre D é o seno de alfa. Portanto, eu vou colocar aqui em cima. Carga imagem vai ser carga que está lá fora. Perceba que o sinal negativo já está atribuído no cálculo do potencial. Então, uma informação interessante é que a carga imagem sempre vai ter sinal oposto à carga que vai gerar a indução. H sobre Dzão, seno R sobre A. Estes dois resultados vão nos ajudar a calcular a força de interação entre a esfera e a carga menos Q. Assim, eu vou substituir na fórmula da lei de Coulomb. Vamos lá? Voltando aqui para a figura inicial, eu vou calcular então a força de interação, que vai ser desta forma. E esta força eu vou poder escrever, já que as cargas são pontuais, usando a lei de Coulomb. Veja só, será do tipo K0, carga imagem, que é R sobre A vezes Q, vezes a outra carga, que também vale Q, dividido pela seguinte distância. A, que é a distância entre o centro e a carga, menos x. Veja só, lembrando que x é R ao quadrado sobre A. Nós vamos ter o seguinte resultado. Então, um problema muito interessante, de uma forma super simples de se resolver. Bom, e para a gente dar um passo a mais, vamos calcular que velocidade eu deveria fornecer a esta carga, velocidade mínima, para que ela conseguisse chegar até o infinito, estando a esfera fixa. Olha que situação interessante. Vamos ver. Então, imagina que eu vou jogar com V0 e vamos calcular a menor velocidade para que ela consiga chegar ao infinito. Bom, para fazer isso, pessoal, a gente precisa olhar para essa partícula e entender qual é a força que atua sobre ela. Depois disso, a gente pode usar que o trabalho da força resultante é a variação de energia cinética. Vamos lá? Para a gente fazer isso, eu vou usar que o trabalho da força resultante integral vai levar a partícula da posição A até o infinito. Lembrando que o raio não vai mudar. Lembra daquela distância da carga até o centro que eu escrevi valendo A? Eu vou chamar de x, porque essa vai ser minha variável. dx, que vai ser o deslocamento dela. Então, força vezes deslocamento. Deixa eu terminar aqui a expressão da força. Bom, e como o trabalho é calculado como um produto escalar entre a força e o deslocamento, perceba que o deslocamento está levando o delta x ou dx se afastando da esfera. E a força é no sentido da esfera. Por isso, precisa de um sinal aqui negativo. Tudo bem? Perceba que nós vamos ter várias constantes. Ó. Então, a minha integral vai ficar sendo de A a infinito. Vamos, então, fazer essa integral em anexo. Essa integral não é muito complicada de se resolver.
Vamos ver o que nós vamos precisar. Primeiro, eu vou fazer a seguinte substituição. Vou chamar x² menos r² de u. Ou seja, quando eu fizer a diferencial dos dois lados, 2x dx é igual a du. Quando a gente substitui lá em cima, x dx, veja só, aqui ó, x dx aparece também aqui, x dx. Isso vai poder ser escrito como du sobre 2, ou seja, 1/2 de du sobre u ao quadrado. Mas eu prefiro escrever essa integral de u elevado a menos 2 du, certinho? Bom, agora eu vou me preocupar com os limites. Perceba, quando x estiver valendo a, quanto é que vai ser o meu u inicial? Bom, o meu u inicial ele vai ser a ao quadrado menos r ao quadrado. Mas o meu u final, se você perceber aqui, quando x for para infinito, o meu u também vai ser infinito. Essa integral será então do tipo 1/2 u. Olha só como é que resolve. Menos 2, você vai somar 1, então vai ficar menos 1, na verdade, e dividir por menos 1. E os limites, veja só, eu vou colocar esse menos 1 aqui de baixo, logo aqui para fora, vai dar 1 sobre infinito, vai dar 1 sobre infinito, vai tender a zero, menos 1 sobre A2 menos R2. Legal? Então esse menos pode cancelar esse menos, e o nosso resultado vai ser o seguinte. Lembrando que aqui tinha um sinal de menos, né, na frente. Bom, e se isso fosse igual à variação de energia cinética, a energia cinética no final é zero e no começo seria 1/2 de mv0². Logo, certinho? Então é uma aplicação muito interessante sobre isso. E nesse vídeo você aprendeu a calcular a força e a energia através do trabalho, quando aplica-se o método das imagens para uma esfera. Tá legal? Bom, se você gostou desse vídeo, curte aí, dá um joinha, compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir, compartilha na tua rede social, Instagram, Facebook. Não deixe de se inscrever aqui no canal e acionar o sininho para receber notificação quando chegar vídeo novo. Deixe seu comentário, ajude o canal a crescer e eu vou ficando por aqui. Até mais!